Ele não manda beijo pra esposa, mas pra sogra eu não posso esquecer, tá? Aniversário dela hoje. Ô, Dani. Oi. Tem um ídolo do meu filho, um ídolo seu, chamado Fred, que tá prestes a dar uma banda no baixinho? Que história é essa? Frederico Chaves Guedes marcou ontem um gol do Fluminense, da vitória do Fluminense contra o Bragantino. Está a um gol de igualar Romário como o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. Portanto, eu quero que você faça hoje um chute em homenagem a Fred. A Fred? Daqueles. Então tá. O Fred geralmente acerta no ângulo. Vamos lá. Vai, 3, 2... E eu tô com o vestido tchutchuca. Vai dar ruim, vai dar ruim. 3, 2, 1 e... Boa! Certinho! Obrigado, Isabela Benito. Beijo pra você, valeu, programa. bom descanso, bom restante de feriado. E é isso! No embalo de Fred, de Abel Hernandes, o Fluminense... Solta o hino, solta o hino, solta o hino! Aê! Muito bom! O Fluminense venceu! Até com certa tranquilidade, né? O Bragantino pela Copa do Brasil. Vamos ver, vamos lá! No primeiro tempo de poucas oportunidades, o Flu assustou nesse lance de Nenê, que driblou a marcação, mas bateu para fora. O Bragantino chegou perto nessa jogada. Lucas Evangelista deu um chapéu em Lucas Claro, mas também perdeu o gol. O tricolor ainda teve essa oportunidade no chute de Iago de fora da área, que o goleiro Júlio César foi no cantinho para defender. No segundo tempo, o Fluminense melhorou a marcação no campo do adversário e a criação de jogadas. E o gol saiu. Fred puxou o ataque, tabelou com Gabriel Teixeira e marcou. Flu 1-0. Fred está próximo de igualar o recorde de Romário e se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. Basta marcar mais uma vez. O segundo do Flu veio nesse lance. Iago rolou para o uruguaio Abel Hernandes, que bateu na saída do goleiro. 2-0 Flu. E o tricolor ainda poderia ter marcado o terceiro, mas esse chute de Gabriel Teixeira foi para fora. O Bragantino estava vivo e poderia ter descontado. Após cobrança de escanteio, Marcos Felipe fez uma defesa mágica. Final, Flu 2, Bragantino 0. Muito bem, muito bem. Olha aqui, o Twitter já está aberto para você participar. O Twitter de todas as bandeiras, de todas as torcidas. Hashtag SBT Esporte Rio. Você participa daí e a gente registra daqui às 13h12. Muito boa tarde, Casimiro. Muito boa tarde, Pedro. Olha só, ô Casimiro, ontem o que mais se debatia nas redes sociais, né? Inclusive o colega José Ilan, vamos dar o crédito dele aqui, foi um colega jornalista, foi o primeiro a levantar essa bandeira, disse que Abel Hernandes não pode ser reserva nesse time, mas aí encaixa ele como titular aí? É difícil. Boa tarde, Daniel, boa tarde, pessoal de casa, Pedro Certezas. É difícil encaixar o Abel. Esse Fluminense aí tem muito jogador que tá pedindo passagem. Lá na Libertadores você falava que o Caio Paulista não podia ser reserva, o Abel não pode ser reserva, o Fred não pode ser reserva. Você começa a ter caras que sempre que entram correspondem, os titulares também correspondem. Eu acho que é uma questão do momento. O Roger vai ter que entender, olhar e entender qual é o momento de cada jogador. E aí tá sempre escalando o que tá no melhor momento e trabalhar, saber lidar com esse ego, né? A gente sabe que isso existe no meio do futebol, em alguns times mais, outros times menos, em alguns elencos mais, em alguns elencos menos, mas ele vai ter que saber gerir melhor essa situação para que o Fluminense se renda, porque sempre que alguém entra, ou sempre que alguém chega, ou sempre que alguém é escalado, ele joga muito bem, e aí o Fluminense não pode se dar o luxo de ter esse cara fora. Só que só são 11, né, Daniel? Pois é. Faz como? Agora, o Gabriel Teixeira, Pedro... O Daniel, o Fluminense que é muito bom no tribunal, tem que ser levado em conta também, pode ir à FIFA para ver se consegue escalar 13 ou 14 jogadores, porque aí já mata um grande problema que é o Paulista ou o Kaique, o Abel ou o Fred. Talvez a FIFA pode ser um grande aliado do Fluminense nessa luta aí, Daniel. Lembrando que ontem, Pedro Certezas cravou o placar 3-2 para o Bragantino, né? Foi o palpite de Pedro Certezas, né? A gente respeita, levando em consideração um conjunto de fatores. Agora, Pedro, o Gabriel Teixeira... Daniel. Eu só errei metade do placar. A outra metade eu fui bem demais, pô. Olha isso. O Gabriel Teixeira barrou o Kaique mesmo, hein, cara? E o Luiz Henrique ganhou a vaga no time. E como tá crescendo esse garoto? Quase que ele marca um golaço no fim. Tá crescendo, mas é aquilo que a gente fala, né? Toda hora tem um moleque novo no Fluminense. E sabe o que eu fico impressionado? Tipo assim, o Fluminense
volta e meia tem um garoto novo. O Kaique, por exemplo, foi assim, foi um garoto que surgiu do nada. O que eu fico impressionado é que, pra quem não é tricolor, a gente nunca ouve do garoto, a gente nunca sabe. A gente só sabe quem é ele quando ele entra em campo e começa a destroçar todo mundo. Sempre tem um novo, assim, um negócio inacreditável. Mas assim, seja quem for o titular, eu acho que o mérito do Fluminense aí é ter montado, mesmo todo mundo achando que não, um elenco e não um time. Porque o Fluminense está cada vez mais vendo que o Fluminense tem um elenco. Sai um, vem um cara que é igual, sai um cara um pouquinho pior, vem um cara que é um pouquinho melhor, que está melhor, está em uma fase, troca porque vai ser substituído à altura. Então assim, obviamente não é um elenco, que vai brigar pelo título brasileiro, por exemplo, mas é um time que não são só 11 jogadores, né? Tem pelo menos ali uns 14, uns 13 ali que dá pra considerar titulares, assim. Assim, para uma competição de tiro curto, como por exemplo a Libertadores, que agora vem mata-mata, e mata-mata na Copa do Brasil, é um time bem interessante, com possibilidade de título, sim. Para Campeonato Brasileiro, realmente a gente concorda que é meio complicado, mas para competição de tiro curto, olha aí o pessoal do Twitter, tá começando a cair em cima do Pedro Certeza. Aí, ó, fala agora pro Pedro Certezas, que apostou 2-1 pro Red Bull Bragantino. Não, na verdade, acho que foi 3-2. 3-2, eu acho. Você apostou 3-2, foi nem 2-1. Eu pedi a Natália já e ao Diego para fazer uma vinheta para você. Palpites do Certezas. São os palpites incertos do Certeza. Tá fazendo sucesso ao contrário. Como é que é isso? É zica reversa ou não? Quando eu acertar, isso vai acabar. Falta pouco. É porque tá todo mundo numa boa fase, Tu só dá palpite... Falta pouco. Falta pouco. Você apostou 5-2 pro Botafogo em cima do Vila Nova. Mas tu não... Contra Curitiba. Não, exatamente. Você não sabe se vai acontecer ou não. Você não pode falar que tá errado ainda. Das pertences. Pode ser que eu chegue aqui na segunda-feira com 5-2 debaixo do braço. E aí, como é que fica? A vinheta cai por terra. Se o Botafogo ganhar de 5-2 do Curitiba, o Pedro Certezas, eu apresento o programa com a cueca em cima da calça. Olha aqui. Vamos ver o que o Roger Machado falou depois do jogo aí, o técnico do Fluminense. Vamos lá. Foi um 0-0 no primeiro tempo, que nós tivemos muito volume. Foram oportunidades criadas, mas não concretizamos o nosso gol. Na segunda etapa, a gente conseguiu achar nossas principais virtudes, na figura do Fred, centroavante. O gol que nos deu a possibilidade de o adversário se abrir um pouco mais e, por consequência, conseguir o segundo. O Pedro, o Fluminense matou... Pedro, Casimiro, vamos rolar para o Pedro dessa vez. O Fluminense matou o confronto, até porque no jogo da volta o Bragantino também não vai ter o Claudinho, pelo visto é 50% do time. Então, acho que não vai ter o Claudinho para sempre. Eu acho que ele está quase com uma venda quase fechada com o Zenit da Rússia por um dinheiro que é difícil falar não. Mesmo para o Red Bull, que é uma franquia de times, é difícil falar não. Mas assim, Pedro Certezas, quase nunca considero um confronto já assim, encerrado. Ainda mais com a diferença de 2 gols. Porque, assim. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Vamos lá. Bragantino e Fluminense. 10 minutos de jogo, gol do Bragantino. E aí, como é que fica o resto dos 80 minutos que sobram? É muito, gente. É difícil, o gol no início pode desmoronar tudo, assim. Né? Já viu o América de Natal meter 5 no Fluminense no Maracanã? Exatamente. Casimiro, deixa eu te perguntar uma coisa. O que acontece com o Fluminense na passagem do primeiro para o segundo tempo? Primeiro tempo o Fluminense sempre tem muitos erros, erra na marcação, aquele buracão no meio campo, deixa o adversário se criar. Aí no segundo tempo parece o Popeye, sabe? Come a latinha de espinafre lá e muda de configuração totalmente, os caras voltam com outra postura. Pode ser mérito do Roger. É isso que eu ia te perguntar. O Roger no vestiário dando esporro em todo mundo? Pode ser a leitura do Roger do primeiro tempo e ajeitar as peças para fazer o segundo tempo melhor. Cara, eu gostei de chamar a atenção aqui porque a gente fala do Fred, a gente fala do Abel, a gente vai falar do Biel, né, do Gabriel. Cara, tem que falar do Iago. Que jogo que o Iago fez ontem, que jogos que ele vem fazendo. Ele tá sendo um cara fundamental aí nesse meio campo do Fluminense, jogando muita bola mesmo, assim, jogando muito, muito. Ontem os 2 gols, cara, ele participa dos 2 gols ativamente. A roubada de bola que ele dá no primeiro gol, que é uma bola que muitos caras não entrariam ali com o pé firme, né? A gente sabe que tem jogadores que têm medo, que ele colocou o pé firme no chão ali, rouba a bola, dá no Fred, o Fred inicia a jogada. E no segundo gol também, cara, assim, ele tem sido fundamental, jogado muito mesmo, muito pelo Fluminense. É mais um jogador que também muita gente não daria nada, assim, falar, o Iago... Carregador de piano, né? Não aparece pra torcida. Então assim, é um cara que agora, ele não aparecia pra torcida, porque ele fazia ali o trabalho sujo
mas não tinha números. Só que agora ele está conseguindo chegar ao ataque, agora ele está conseguindo dar assistências, fazer gols, iniciar jogadas, e tem sido um cara fundamental para esse time do Fluminense. Então, mais um cara aí que... Vamos falar que o Roger deu um toque nele ali, deu uma melhorada. Porque ele agora é um cara que está em evidência, né? Ele era um jogador que ficava ali mais low profile, que era um cara que ficava mais de lado. Bom, nos preferidos da torcida do Fluminense. Pois é, Casemiro, então, já devidamente esmiuçado o noticiário do campeão da Libertadores de 2021 e campeão também, pelo visto, da Copa do Brasil, vamos agora falar do Flamengo. Aê, solta o hino do Flamengo aí, porque é o seguinte, torcida rubro-negra. Atenção, torcida rubro-negra! Tem gente de volta no Flamengo. É uma cara nova que pintou lá no treino, que não é tão nova assim. Você sabe quem é? Não sabe? Olha aí a reportagem. Na reapresentação do Fla, 10 desfalques, mais um reforço. Rodinei, ele está de volta. O lateral foi recebido com muitos abraços e brincadeiras pelos companheiros. Após jogar pelo Internacional, o jogador volta ao Fla e esquenta a briga pela posição. Com contrato até o fim de 2022, Rodinei teve boa passagem pelo Colorado e já fica à disposição de Rogério Ceni. Ele reaparece exatamente quando o Isla está com a seleção chilena. A disputa pela posição então vai ser com o jovem Mateuzinho. Contra o Coritiba no próximo dia 10, o treinador terá impressionantes 10 desfalques. Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Gabriel estão com a seleção principal, que levou ainda os jovens João Fernando e Daniel Cabral para treinamentos. Além de Isla no Chile, Pires da Mota está com o Paraguai, enquanto Arrascaeta se recupera de Covid-19 no Uruguai. Por fim, Pedro e Gerson estão com a seleção olímpica. O Casemiro, Rodinei, de fato, entra na briga pela lateral direita. A gente tem o Isla lá no Chile. E vale lembrar que o Rodinei teve uma passagem pelo Inter muito boa. Teve aquele torcedor lá do Mato Grosso que pagou 1 milhão de multa para ele jogar contra o Flamengo. Ele acabou sendo expulso. Saiu lá do Beira-Rio, choroso, queria ficar. Quer dizer, e aí? Cara, eu vou te falar, Daniel. Acho que sim. Acho que ele briga pela posição com o Isla. O Isla é um jogador que a torcida do Flamengo, quando ele chega, a torcida do Flamengo fica feliz, ele começa a jogar bem. Muita gente até fala que ele é melhor que o Rafinha, mas logo depois percebem que não, e que o Isla falha muito, começa a falhar demais. Eu acho que o Rodinei vai brigar sim pela titularidade. O torcedor do Flamengo vai falar, tá maluco, cara? Pô, o Rodinei vai brigar pela titularidade, mas quando para pra pensar um pouco, fala, putz, ele vai brigar, porque o Isla não tá legal. E o Isla assim, não passa confiança pro torcedor. Esse é o problema. Você já botou, o torcedor não confia você já botou ele brigando com o Isla, não é nem com o Mateuzinho pela reserva do Isla. Você já botou ele brigando pela titularidade. Eu acho que se o Rodinei não falasse assim, não se vestisse de forma engraçada, não fosse o Rodilindo, tipo assim, porque isso eu acho que atrapalha um pouco a carreira dele, porque ele é um bom lateral, cara. Ele foi eleito agora o melhor lateral do Campeonato Gaúcho, que tinha o Rafinha, inclusive. Então, assim, não dá pra você colocar o Rodinei como um pereba, um joga em qualquer time do Brasil. Ele é um bom lateral, assim, não é um lateral espetacular. Mas, pô, ele é titular em muitos times do Brasil, muitos. Tanto é que no Inter ele jogou o que ele jogou e foi vice-campeão brasileiro. Agora, você partilha da opinião do Casé? Se o Flamengo não quisesse, dispensava. O Casé diz que ele chega já pra brigar com o Isla como titular. Já botou o Mateuzinho pra um pouco de lado ali. Eu acho que ele vai brigar... Acho que o Mateuzinho briga também. Não, porque você falou o seguinte, ele vai chegar para brigar com o Isla. Eu entendo que o titular é o Isla, que ele chega para brigar com o Mateuzinho como primeiro reserva do Isla, o Casé e Pedro. Eu acho que vai ser uma briga boa na lateral. Acho que vai ser, todo mundo vai brigar ali e o que sair vencedor vai ser o titular. Mas assim, eu acho que ninguém tá fora dessa disputa. Tá, o Rodinei, tanto o Mateuzinho quanto o Isla. Agora é mais pressão sobre o titular, porque tem duas pessoas ali que são capazes também de ser titulares, né? Vamos lá pro Twitter rapidinho, que tem o pessoal participando aí, falando a respeito de Rodinei, de Flamengo, dessa volta desse jogador aí, que já fez inclusive gol de, acho que Taça Rio, não é isso? Olha lá, Casé e Pedro, Davi Luiz vem para o Flamengo mesmo, vi notícias sobre isso no Jornal Uruguaio, e a mãe do Davi Luiz teria postado mais cedo uma camisa dele, ele com a camisa do Flamengo. Como é que tá isso aí, Casé? No momento, Daniel, assim...
são rumores, né, que vão crescendo bastante à medida que as coisas vão acontecendo. Então, você vê essa história da mãe do Davi Luiz repostando coisa, você vê o Davi Luiz hoje confirmada a saída dele do Arsenal. Eu acho Ontem que, ele postou no story uma música, um trecho daquela alô torcida do Flamengo, aquele abraço. A TNT da Argentina, TNT Esportes Argentina. Acho que ele falou Uruguai, ele se confundiu. Um jornalista falou que tá por um passo de fechar. Não, mas e a Eu grana? O Flamengo tá vendendo o Gerson pro Olympique de Marseille, pô. O Davi Luiz custa o quê? Ele vem de graça. Ele O vem de Flamengo só graça. paga salário, né? Ele só vem de graça. Acabou o contrato dele com o Arsenal não quis renovar. É. E aí ele fica livre no mercado para assinar de graça. Foi com hoje, qualquer né, a clube. decisão, né? E aí o Flamengo teria... Pagar o salário, no iria caso, só. pegar ele de graça e pagar o salário. Assim, eu particularmente, assim, é complicado falar isso, né? Porque hoje em dia se falar isso atestado de maluquice. Eu sou fã do Davi Luiz, cara. Eu acho ele um cara que joga demais. Até o 7-1, que foi um delírio coletivo, onde todo mundo virou pereba, ele era ídolo, todo mundo usava peruca, todo mundo idolatrava, e aí por um jogo ele destruiu a carreira dele. E eu acho que ele entrou nesse personagem depois. Depois do 7-1, ele assumiu esse personagem, esse cara... Ele meio que se curvou às críticas. Até o 7-1 ele era um cara que todo mundo amava. Todo mundo amava. Até aquele jogo ali, o Casemiro sempre fala isso. Até aquele jogo ali, ele mete um gol absurdo contra a Colômbia. Uma informação, ele era o segundo jogador, ele era o segundo brasileiro que mais fazia propaganda na época da Copa, atrás apenas do Neymar, e era por pouco, tá? Todas as marcas. Ele era muito querido pela nação brasileira, assim, né? Era uma coisa bem grande. De fato, naquele jogo ali, ele, tem a pior atuação de um jogador que eu já vi. É um negócio assim, é maluquice que acontece ali. Depois disso, ele de fato ficou muito marcado mesmo. Mas assim, pro Brasil, esse cara sobra, e não sobra pouco não, tá? Ele acabou virando símbolo de uma geração de muito selfie, muita linguinha pra fora, muito cabelinho estiloso, mas muito pouco futebol, que tomou de 7 da Alemanha e depois ainda perdeu pra Holanda. Que pra mim, a derrota pra Holanda no terceiro lugar, ela foi pior. Ó, falar um negócio polêmica. Atenção, polêmica! Eu acho que a disputa do terceiro lugar na Copa do Brasil contra a Holanda, que o Brasil perde o terceiro lugar, foi 3-0, 3-1, sei lá, foi pior do que o 7. Porque o 7 é o raio que pode cair uma vez. Aí é uma opinião que tu não pode ter, Daniel. Foi pior, porque o 7 foi eliminado pela campeã mundial. E aí pegou a Holanda, tinha obrigação de dar uma satisfação pra torcida. Quer dizer, os caras conseguiram tomar de 3 da Holanda, não ficar nem em terceiro lugar em casa. Não nada, Zé. Assim, é porque eu acho que assim... Essa Copa do Mundo foi muito traumática, de fato. Alguns jogadores você vai colocar como vilões. Mas, cara, vários outros ali também se reergueram. Tipo, é um caso do Thiago Silva, que muita gente criticou e chamou de chorão e tudo mais. E ganhou agora a Champions. Eu acho que os jogadores têm a oportunidade de se reerguer. Depois da Copa do Mundo, de fato, o Davi Luiz não foi bem. Apesar de ter jogado em grandes times, tá? Em times gigantescos. Ele nunca foi o mesmo, né? Nunca mais foi o mesmo. Mas, assim, na minha opinião, ele escolhe camisa em qualquer time da América do Sul. Assim, escolhe camisa no Flamengo, escolhe camisa do Palmeiras. Ele é diferente, na minha opinião. Ele chega para ser titular absoluto. Não, no Flamengo chega mesmo. No Flamengo tem Bruno Viana, Léo Pereira e o Ilharão improvisado na zaga. No Flamengo chega mesmo. No Palmeiras. No Fluminense não, senhor. No Fluminense o Lucas Claro e o Nino são melhores do que ele. Qualquer time da América do Sul. No Fluminense não, senhor. Olha aqui, 13h28. Se dentro do campo, Casimiro, as coisas não estão indo muito bem pro Vasco, está em reconstrução, não tem feito boas atuações, fora dele, as ações de marketing para aproximar a torcida do Vasco são um verdadeiro show. Olha lá, vamos dar uma olhada. Sempre pensando em aproximar a torcida do clube, o Vasco anunciou recentemente que os 10 mil primeiros que comprarem ingressos virtuais para as partidas da Série B vão ganhar uma camisa oficial no fim da temporada. Agora a diretoria anunciou os novos planos de sócio-torcedor e há novidades como o plano Dinamite e Animal, em alusão aos ídolos Roberto Dinamite e Edmundo. Torcedores com maior poder aquisitivo terão alto número de benefícios, como um box exclusivo com itens do clube, camisas oficiais e ingressos em todos os jogos com direito a convidado.
Há planos para todos os bolsos, todos eles com benefícios. O Vasco também iniciou uma campanha para ajudar a população em situação de rua. A Vasco Solidário. Vamos todos aquecer o coração. A ideia é estimular as pessoas a doarem agasalhos e cobertores. As doações podem ser feitas nas lojas Gigante da Colina. De acordo com o site do Vasco, a campanha irá até o dia 21 de junho. No final dela, os donativos serão centralizados em São Januário e, a partir do estádio, distribuídos à população necessitada. Casimiro, o marketing do Vasco é um espetáculo, né, cara? E a torcida do Vasco é super engajada, tem lá a campanha Vaspix, que partiu da torcida, aí o clube foi lá, faz negócio de sócio-torcedor, negócio de ingresso que vale camisa, quer dizer, parabéns, né? A gente tem que ressaltar aqui as boas iniciativas, né, Casé? O Vasco tem feito ações bem legais, renovou os planos de sócio-torcedor, agora tem sócio-torcedor até para animal de estimação. O plano animal. Exatamente, porque quando o Vasco fez a campanha lá dos sócios, né, e explodiu, muita gente fez sócio pro cachorro, pro gato, pro papagaio. Então... É bom que o animal nem entende o que está acontecendo ali, só fica animado, né? Não era regulamentado. Então agora tem, de fato, assim... muita gente pode achar que... Você fez seu cachorrinho, Casé? Vai fazer? Vou fazer. Muita gente acha que é palhaçada, assim... É um valor que é um valor de... Acho que é de R$ 5,98 por mês. Valor simbólico para você ter a brincadeira do teu cachorro sendo sócio. Uma carteirinha, né? Uma carteirinha, foto e tudo mais. Uma parte do valor é revertido para a ONG em defesa aos animais. Bacana, então isso é muito bacana. E a gente sabe, tem muita gente que trata e que tem um animal como um integrante da família, assim, é o meu caso. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que faz parte, é uma ideia, assim, não custa nada, sabe? Você ter essa opção. E quem quiser fazer, faz. Tem lá o plano Dinamite, que é mais caro, que dá uma camisa, que dá experiência diferente. Você pode visitar o CT, você pode visitar São Januário, pode almoçar dentro do clube, pode encontrar jogador, receber box de produto exclusivo, que é um negócio mais premium. Mas tem também para quem quer botar ali o cachorro de sócio, pô, e reclamar com o cachorro do time e comemorar com o cachorro as vitórias do Vasco. Só a título de informação, Casé, o plano Dinamite, que é o top do top do top, esse é um pouco mais caro mesmo, acho que é 700 pratas aí. 700 pontos, e o do cachorro é 5 pratas, então assim, tem pra todos os bolsos. Ô Pedro, isso é muito importante porque assim, o time não tá legal em campo, então você não pode perder a torcida que você tem, o engajamento, o amor das pessoas pelo clube, e aí você começa a tomar essa série de iniciativas aí pra aproximar, chama engajamento. Quer dizer, Botafogo e Fluminense poderiam meio que dar uma copiada nisso, né? O marketing do Botafogo eu não acho ruim não, sabia? Eu acompanho de perto e tal, porque de fato tem pouco recurso, né, cara? De fato. O marketing do Vasco eu acho muito, muito, muito criativo, assim, cara. Eles conseguem tirar dinheiro da onde ninguém via nada, assim, né? Eu acho que isso é uma das grandes qualidades do marketing do Vasco. Aquela coisa daquela tsunami de sócio que o Vasco teve há 2 anos, foi um negócio impressionante, né? O Vasco chegou a ser o 2º do mundo, o 3º do mundo, alguma coisa assim. E, de fato, não foi gastando dinheiro que o marketing do Vasco fez isso. Foi trabalhando ali nos planos de sócio e tirou muito dinheiro de onde não tinha. O Vasco também tem um histórico de vaquinha, de pagar CT também muito grande. Mas isso aí também eu acho que não é nem tanto por causa do marketing, é por causa do DNA da torcida do Vasco, né, cara? Tanto é que a torcida do Vasco foi a que construiu o estádio. Então, eu acho que é uma coisa muito enraizada na torcida do Vasco. E aí o marketing dá vazão pro pessoal extravasar isso. O que é muito, muito bonito e muito benéfico, né, pro clube. Pois é, ô Pedro, coloca aí na tela. Você tem planos, ô Daniel, que vão de R$8 até R$700. Então assim, a gente sabe que a gente não tá vivendo um momento muito bacana e que as pessoas, de fato, vão tirando ali supérfluos e tudo mais para fechar o mês, mas são valores acessíveis, assim. Para quem quer ajudar, tem valor que é baixo, né? Vamos colocar na tela quem inspirou a criação desse plano aí, animal. Olha aí, é o Faroquito, não é isso? Que é o cachorro que frequentava lá os treinos no CT do Vasco. Não, mas aí, ele é um inspirador, mas tem a foto dele com o corpo do nosso querido... Não tem mais? Não tem mais? Então não tem. Tá aí o nosso querido Faroquito. Tu vê que ele tá chateado, né? Ele tá meio pensativo, né? Ele não tá 100%. A cara dele não é das melhores, não, né, cara? Olha ele só. Tá pensando já, pô, tem que renovar o sócio, pô.
13h34, o Botafogo vai enfrentar uma maratona de jogos e viagens nas próximas semanas, apesar de estar disputando só a Série B, hein? Olha lá. Sem outras competições pela frente, o foco exclusivo do Botafogo é inteiramente na Série B. O mês de junho reserva compromissos e viagens ao clube de General Severiano. A equipe comandada por Marcelo Chamusca terá 7 jogos no mês. As partidas, vale ressaltar, acontecem em um intervalo de 26 dias. A partir da terceira rodada do Brasileiro, diante do Remo, o Botafogo terá partidas no meio e nos finais de semana, com intervalos de 3 ou 4 dias. Ou seja, uma verdadeira maratona de jogos e viagens. Apesar de jogar 4 dos 7 jogos no estádio Newton Santos, o Botafogo fará longos trajetos para as partidas fora do Rio. O time enfrenta em sequência Londrina e Náutico. Em um intervalo de 3 dias, o alvinegro sairá da região sul rumo ao Nordeste. Então é bom o técnico Marcelo Chamusca aproveitar essa semana e a próxima para treinar bem, porque depois não vai ter tempo de fazer isso. Dureza, hein, Pedro? Certeza. A Série B tem esse negócio, né? Deslocamentos maiores. E agora isso ele tem. É Série B, né? Ele tem, portanto, agora, só essa próxima semana de semana cheia, né? Pra treinar, porque depois começa o jogo quarta e meio de semana e fim de semana. E aí? Isso aí é Série B, né, cara? Tem que achar o time ideal agora. Todo mundo tava esperando isso já. Não é novidade pra ninguém que Série B tu vai pro Nordeste, vai pro Sul, vai pro Centro-Oeste. Série B é exatamente isso, gente. Não tem o que fazer. E é por isso que a gente estava falando ontem, por isso que o Botafogo tem 10 volantes. É por isso que o Botafogo tem uma porrada de atacante. Muitos não podem ser titulares, muitos podem ser um pouco abaixo, mas assim, quando você tem que viajar para Pernambuco e na semana seguinte para o Rio Grande do Sul, depois ir para Goiás, isso no espaço de, sei lá, 12 dias, vai ter cansaço, vai ter desgaste, vai ter lesão. Então, cara, quanto maior, querendo ou não, é um inchaço do bem, quanto maior inchado, né, for seu elenco, vamos botar de nivelado, mais opção você tem, né, cara? E vai precisar de todo mundo, assim. Vai precisar, porque além disso tudo tem o fato do campo ser horroroso, das entradas serem abissais. Então vai machucar a gente, vai precisar de outros jogadores. Enfim, eu tô nervoso, mas vamos ver o que vai acontecer. A gente tá acontecendo tudo aquilo que a gente falava desde janeiro. Que vai cair e vai ter isso. Tá tendo isso. Você tem menos tempo de recuperação, né, Daniel? Não é nem a questão de você... não tem um time definido, Cazé. Assim, mas... isso aí ninguém tem, né? Mas o problema é que essa maratona, foi o que você falou, você viaja... No dia você chega no lugar, acaba o jogo, você já viaja na noite seguinte para outra ponta do Brasil, e tendo o jogo daqui a 2 dias, então você não tem tempo de treinar, mas nem tempo de treinar. Você faz a recuperação no voo. Nossa. Tem jogadores que fazem a recuperação no voo, mesmo. Assim, então, manta térmica, gelo, essas paradas. Exato. Aquelas pernas que você coloca de oxigênio, né? De oxigênio. Assim, é um negócio que é a nova realidade do futebol, o novo calendário. O calendário tá de fato apertado, mas todos os times sabem disso, né? Que isso iria acontecer. Olha só, são 13h38, chegou a hora do Se Liga na Gente, uma parceria do SBT com Sesc RJ e Senac RJ. Fique ligado para saber o que essas duas instituições oferecem para o seu bem-estar e qualidade de vida. Rodô. Hoje você confere o 4º episódio da série sobre os 5 principais tipos de violência praticados contra a mulher: física, moral, sexual, psicológica e patrimonial. Esse é o foco do projeto Dona de Mim, que quer mostrar para a população que existem diferentes tipos de violência. Na história de hoje, você vai ver que o que começou como ciúmes, logo terminou em violência sexual. Desde o início ele sempre foi muito ciumento, não gostava de me ver conversando com homens. Mas depois do nascimento do meu segundo filho, ele foi ficando muito mais nervoso em relação ao sexo, porque tinha que ser na hora dele. E um dia ele teve um surto e veio pra cima de mim, tentou me estuprar. Mesmo eu dizendo que não, ele tentou fazer o sexo à força. Meu filho correu, pediu ajuda, graças a Deus ele chamou o vizinho. Depois dessa tentativa de estupro, eu fui pra casa dos meus pais. Lá uma prima minha me ajudou e ela me explicou que eu estava em violência doméstica
e que eu devia procurar ajuda. Foi muito importante esse atendimento com a nossa assistida, porque ela não tinha consciência a respeito da violência sexual que ela sofria, principalmente por ser dentro do matrimônio. Então, ela acreditava que, por ser casada, se o marido quisesse, então, ela deveria ter aquela prática. Se não fosse o Cian, não sei se eu teria coragem de denunciar. Eu não sabia que existia essa equipe que apoia as mulheres, que orienta as mulheres sobre a violência. E eu estava vivendo muito tempo isso, não sabia. Graças a eles eu consegui. E é bom saber, porque a gente está na vida e acha que não tem apoio de ninguém. Acha que porque é casada tem que ceder ao marido, tem que fazer as vontades dele. E não é assim. O projeto Dona de Mim é uma parceria entre o SESC RJ e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Seu objetivo é orientar as mulheres a buscarem ajuda para quebrar o ciclo de violência. Eu dou graças a Deus por isso, eu fiz terapia, graças a Deus. Hoje eu estou bem, mas eu não sei o que seria se eu não tivesse esse tipo de ajuda. A partir da campanha, elas começam a ter mais confiança e até a consciência de que sofrem essa espécie de violência. Então, é como se fosse realmente um portal, uma porta de entrada para que elas possam conseguir a ajuda necessária. Amanhã, durante o SBT Rio, você confere o último episódio da série sobre violência contra a mulher, que vai falar sobre a violência patrimonial, quando o agressor retém, subtrai ou destrói parcial ou totalmente objetos, instrumentos de trabalho, bens ou documentos pessoais. Se você foi vítima de qualquer tipo de violência, procure ajuda. Você não está sozinha. Disque 190 e seja dona de você também. Olha só, gente, e agora a gente vai falar do Football for Friendship, um torneio de futebol para jovens apoiado pela FIFA e que inovou na pandemia. As competições foram realizadas de forma virtual e o Brasil foi representado por crianças do Fluminense. O evento quebrou o seu terceiro recorde mundial, reunindo o maior número de espectadores em um estádio virtual e superou a marca anterior de 1.009 pessoas, segundo o livro Guinness dos Recordes Mundiais. Vamos conversar com a jovem jornalista Esther Camargo, de 14 anos, que acompanhou o torneio. Nós temos aí, portanto, Casimiro e Pedro, uma jovem jornalista de 14 anos, que vai daqui a pouco vir para cá ocupar o nosso lugar, porque eu tenho 40 ainda, estou tentando ser jornalista, não consigo. Que eu sou contra. Vamos perder a vaga. Esse pessoal vai tomar. De pessoas prodígios nesse 14 programa. anos, gente. 14 anos, gente. Esther, como é que foi o evento? Boa tarde para você, minha amiga, muito bem-vinda. Boa tarde. Então, o evento foi bem legal. Foram 9 dias onde a gente praticou os 9 valores, que são a amizade, igualdade, honestidade, saúde, paz, dedicação, sucesso, respeito às tradições e honra. Onde tinha 3 dias de jogos de futebol online por causa do coronavírus. Ano passado foi presencial, ano retrasado foi presencial, mas hoje a gente acabou se ajustando um pouco por causa do corona. Mas no final deu tudo certo, foram 3 dias de jogos de futebol. Nós escolhemos o futebol, nós não, a empresa escolheu o futebol, porque com uma bola nós conseguimos unir várias pessoas de diversos lugares, de diversos tipos de culturas, tipos de cidadanias, e uma bola qualquer pessoa de qualquer lugar joga. Aqui no Brasil nós jogamos bola, lá na Itália, na França, na China, na Índia, em qualquer lugar se joga bola. Foi muito legal o evento. Ô, Casimiro, olha lá o estilo do garoto jogando ali, ó, de gravata borboleta. Olha lá, ô, Casimiro, você já jogou assim? Eu nunca joguei de gravatinha borboleta, não, nem de terno, nem de camisa social, mas de repente eu vou testar, viu, Daniel? Porque eu jogo mal, assim, de camisa normal. De repente, se eu botar uma camisa de gala, eu acho que pode ser. Será que é a roupa, Daniel? Acho que Será você vai jogar ruim? mal. O problema é a roupa, né? Eu acho que... Você acha que eu vou jogar mal de... Aí é complicado, hein? Ô, Esther, você joga também? Como é que foi a performance dos nossos jogadores do Fluminense aí? Conta pra nós. Então, eu não jogo, eu sou jornalista, eu só fico falando como que tá indo o jogo, como que tá indo as pessoas, qual o placar, se o Brasil tá indo bem, se o Brasil tá indo mal. E eu não jogo não, né? Porque até jogar bola eu não sou nem um pouco boa nisso, tá entendendo? Eu sou bem ruizinha, inimiga da bola. Esther, você é perfeita pro programa, você é igual a gente, você não joga nada, porque aqui só tem perna de pau, a gente não sabe jogar bola direito, né? Só que a gente fica falando, e falando. Sim. Esther tá convidada pra você. comentar, pô, ela comenta, se os caras jogam mal, ela fala, jogou mal. A gente fala aqui também, se jogarem mal, a gente fala jogou mal. É o papel de jornalista, Daniel. Né? A gente tem que falar.
A gente não joga nada e só corneta. Então, Esther, parabéns, bem-vinda. Ô, Esther, agora você vai comentar sobre a seleção brasileira. Segura a onda aí, porque a gente vai mostrar um pouquinho que a seleção brasileira já está em Porto Alegre, onde enfrenta o Equador na sexta-feira pelas eliminatórias. Poucos torcedores esperavam a delegação no hotel e o Neymar, claro, foi tietado, foi lá o centro das atenções. O Brasil é o líder nas eliminatórias com 100% de aproveitamento, portanto já está lá em Porto Alegre. Ô, Esther, vamos começar com ela, ô Pedro? Esther, dá uma analisada aí nessa seleção. Gabigol pode ser titular, Neymar ali, agora será que vai? Neymar vai ou não vai? Dá uma analisada na seleção aí, vamos ver. E eu acho que deu ruim na linha da Esther. A gente travou. Voltou. Não, volta lá. Eu tô perguntando você da seleção brasileira, que tem Gabigol aí possivelmente como titular, o Neymar deve jogar também. O que você acha dessa seleção aí? Gabigol titular. O Gabigol tem que ser titular. Não, tem que ser. Vamos querer. É complicado, cara. Pra atrair o torcedor. A gente não vai perguntar qual é o time da Esther aqui, né? Mas tudo bem. Mas não sei se deu pra entender aí que tá no ar. Eu acho que ninguém nem descobriu. Não, ninguém descobriu. Mas, pô, o Gabigol tem que ser titular. Com certeza, hoje tem gol do Gabigol, ué. Não tem como. Tá pedindo passagem. Não sei qual que é a opinião, Daniel. Não vem reclamar, não. Eu sei que você vai, daqui a pouco você vai pedir Nenê na seleção, Abel Hernandes na seleção. Deixa essa parte de lado. Olha só. Vai ter que ser o Gabigol, Daniel. Mas o Gabigol, ô Esther, ele realmente está jogando mais do que o Firmino e o Gabriel Jesus. É uma questão de coerência o Gabigol ser titular aí. O Pedro Certeza, é um pouco por aí? Eu acho. Fala, Esther. Fala, Esther. Não, mas fala, pode falar. Não, você tem prioridade. Tô aqui todo mundo. Fala. Eu, sinceramente, por opinião própria, achava que o Gabigol deveria ser sim o titular. Mas vai que alguém discorde, né? Quem vai discordar tem que ser o Tite ou não. Se a gente falar aqui não concorda ou discorda ou concorda, não sei o quê. Aí tanto faz. A opinião do Tite que vale, né? Cara, eu acho que ele tem que ser titular. De fato, não tem ninguém jogando... Não tem um atacante, depois do Ney, óbvio, que você olha e fala, pô, esse cara consegue decidir um jogo. Acho que ele tem que ser titular. E sabe o que eu acho bizarro? Ele até agora não ter tido uma sequência, cara. Ele não tem 5 jogos completos na seleção, assim, sabe? Não. Eu acho meio grave isso, porque se fosse qualquer outro jogador jogando o que ele tá jogando, cara, seria titular da seleção brasileira. Ele tem esse asterisco de não ter dado certo na Europa, e isso causa muita desconfiança, né? Em todo mundo. Mesmo ele destroçando todo mundo aqui no Brasil. Acho que o cara tem que ser titular, não tem o que fazer. E tomara que ele sendo titular, alguém da Europa fale, vem pra cá, Gabigol, pelo amor de Deus. Ô, Esther, muito obrigado pela tua participação aqui, tá? Que você continue aí trilhando o caminho do sucesso na comunicação e tenha mais sucesso que a gente, né? Mais nova e mais articulada ela é. Gente, vamos para um rápido intervalo. Tem água aí? Todo mundo que tá tomando água, levanta a água. Vamos lá, vamos embora. Vamos tomar uma água. A Esther tá sem água, Esther. Alguém tinha que ter avisado Vou pegar uma água. Vamos pro intervalo, já voltamos. Até já. Obrigada. Copa América é tradição em unir a nação com a mesma camisa em frente à TV. É tradição em grandes rivalidades. O sangue latino em disputas emocionantes. A partir do dia 13, Copa América no SBT. A nova tradição do brasileiro. Ainda dá tempo de ganhar uma bolada com a Telecena Demais. São 2 prêmios de 1 milhão e outro de 800 mil reais no único dia. Aproveite que domingo agora é o sorteio final e garanta já a sua. Quem sabe você já começa a semana milionário. Hoje, nas novelas da tarde do SBT, 5h15. Se tem alguém que te compreende, esse sou eu. Decida o que decidir. São os últimos capítulos de Triunfo do Amor. 6 horas, quando parece que o amor venceu, o ódio prevalece. Tanto você quanto a Maricruz são 2 intrusos. Vão embora de uma vez e não fiquem mais incomodando. Coração Indomável. E às 6:45, uns escolhem a mentira. Então, vocês realmente vão se casar?
outros se entregam à verdade. Você tá sentindo o que eu tô sentindo? Eu também estou sentindo. Amores verdadeiros. SBT, 40 anos, sempre com você. Olha só, o negócio é o seguinte, o noticiário de esporte é dinâmico. Essa história do Davi Luiz estourou agora de manhã e nós vamos falar mais sobre ela. Ô Pedro, só se fala disso nas redes sociais, cara. Davi Luiz no Flamengo. Você acha que ele vem mesmo? Acho que vem, cara. Acho que vem não, né? Acho que vai, que eu não sou Flamengo. Acho que ele vai. E, assim, resolve um problemaço do Flamengo, né, cara? O Flamengo tá com... O setor mais frágil do Flamengo é a defesa. Vai perder um Gerson ali que faz um papel defensivo importante. Mas tudo leva a crer que vai compensar trazendo um zagueiro de primeira prateleira do futebol mundial, assim. E tem uma passagem catastrófica, um episódio catastrófico, vamos colocar assim, na seleção brasileira. E, cara, acho que ele vai pro Flamengo e vai deitar. Olha só, vamos rapidinho aos destaques finais. Meu amigo Casimiro, seu destaque final, se for Davi Luiz, se não for, fique à vontade. Meu destaque final sou eu? Vai você, Casimiro. É você, o único Casimiro que tem programa. Teve a comunicação. Germancano fica no Vasco, pelo menos é o que o empresário dele falou. Negou todas as especulações de saída dele. Agora só falta comunicar para os jogadores do Vasco também, porque já são 2 jogos e não acham ele no campo. Tem que dizer que ele tá lá, né? Pedro, abraço, cara. Abraço. A Botafogo deve anunciar hoje ou amanhã o Rafael Moura. Acho que falta pouco, já tirou foto até no estádio do Tom Santos. É do Botafogo. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã voltamos aqui no SBT Esporte Rio, no mesmo horário. Tchau. Obrigado pela audiência.